Fala pessoal, mais um vídeo para tratar sobre um assunto sério. Geralmente quando eu faço esse tipo de vídeo ele acaba ficando longo, e é necessário que seja longo porque não dá para trabalhar esse tipo de assunto de uma maneira coerente sem você expor os pontos direito. Você tem que tratar bem desse tipo de assunto porque não é qualquer coisa banal. E o assunto que eu vou tratar dessa vez é a respeito da situação das bancas, o que está acontecendo atualmente com elas no mercado brasileiro. Se você quiser contribuir com o canal, de entrada você já pode se inscrever. Se quiser deixar o seu like e comentar também. Então, sem mais demora, vamos lá, vamos tratar desse assunto. Como o tema desse vídeo é a parceria da Panini com a Amazon, eu vou falar um pouco sobre cada empresa para poder colocar a coisa dentro de um contexto. A Panini ela veio para o Brasil em 1988. Isso deve surpreender muita gente porque o pessoal pensa que a Panini está há pouco tempo no Brasil, mas na verdade já faz um bom tempo que ela veio. E ela começou no mercado com aqueles álbuns de figurinhas de campeonato de futebol nacionais e mundiais também. Desde 2002, quando a Abril parou de publicar, e possivelmente isso não aconteceu por causa da vontade da própria Abril, a Panini assumiu os quadrinhos da Marvel e depois da DC. Isso aconteceu em 2002. Ela também, no ano de 2007, assumiu as publicações de Maurício de Souza, os quadrinhos da Turma da Mônica. Isso aconteceu em 2007. E como último tópico, a gente pode ressaltar que em 2017, quer dizer, no ano retrasado, no finalzinho, teve a saída da Panini da distribuição da Total. E esses foram pontos aí que eu destaquei para falar um pouco sobre o histórico da empresa. Pela parte da Amazon, ela estreou aqui no Brasil em 6 de dezembro de 2012. Em 21 de agosto de 2014, ela começa a vender livros físicos. Ela começou somente com cópias digitais dos livros. Em 18 de outubro de 2017, ela começa a vender jogos eletrônicos e vários outros produtos eletrônicos e produtos diversos, como se fosse uma loja de departamento mesmo, feito a Americanos, por exemplo. E mais ou menos na segunda metade do ano de 2016, isso já faz mais de 2 anos, ela começou a ter uma parceria, a Amazon, com canais grandes de quadrinhos. A primeira vez que isso aconteceu foi com o Pipoca e Nanquim, para poder fazer uma parceria de vendas de quadrinhos ligados a um link. Você vai lá, clica no link e comprando por esse link você está ajudando o canal, já que ele recebe uma porcentagem pelas vendas que são feitas desse modo. E também a Amazon começou a praticar descontos cada vez mais generosos, vamos dizer assim, pelos quadrinhos que eram colocados, principalmente aqueles em capa dura, que eram mais luxuosos, vendidos por editoras como a própria Pipoca e Nanquim, a Panini, a Mitos ou qualquer outra editora que vendesse volumes com um padrão de qualidade maior. A Panini, como é a maior editora que publica quadrinhos aqui no país, ela entrou de peso nesse esquema de vendas. Ela passou a ver isso como o principal filão dela, já que o volume de quadrinhos que a Panini publica em relação às outras editoras é muito maior. Sendo assim, ela pode elaborar mais volumes de luxo para colocar à venda na Amazon, e foi exatamente o que ela fez. Você pode perceber, como eu já havia citado em outros vídeos, que até a própria Mitos, que tinha
uma frequência de lançamento baixa, começou a acelerar mais, começou a comprar direito de outras revistas europeias para poder também lançar volumes caros e vender com desconto na Amazon, sendo que esse desconto é responsável pela própria livraria e não pelas editoras. A editora só está respondendo à política da Amazon de fazer descontos altos, mas as duas acabam lucrando do mesmo jeito. Mas como no caso eu estou pegando a Panini aqui como exemplo, porque ela é a maior de todas e é o caso mais gritante dentro de esse tipo de política que se vê hoje no mercado de quadrinhos, a gente vai dar uma olhada na trajetória da Panini ao longo do tempo em que ela vem publicando Marvel e DC. Eu já falei alguns tópicos, mas eu quero destacar o que está por trás disso. Então vamos começar destacando o seguinte: quando a Panini começou em 2002, ela fez algumas revistas que se aproximavam do que a Abril vinha fazendo, como era o caso da revista do Homem-Aranha, a Marvel Millennium, e depois ela foi testando alguns formatos. Ela colocou um padrão de revistas maior, com papel LWC e capa cartão. Depois ela foi assumindo um padrão mais fiel ao modelo americano, o tradicional formato americano, com capa mole e papel em pisa bright. E desde esse ano até por volta de 2008, 2009, a Panini não arriscava em muitos formatos. Você vê, por exemplo, que na época em que ela republicou Crise nas Infinitas Terras, ela lançou em 2 volumes com capa cartão e papel LWC, volumes baratos e acessíveis para o público. Era a primeira vez que Crise estava sendo publicado no formato original e ainda com as capas exclusivas que o Alex Ross fez para a edição. E tanto os quadrinhos de banca como os volumes encadernados da Panini eram baratos e acessíveis. Ela começou fazendo alguns testes com encadernações, sabendo que havia uma tendência de vender quadrinhos mais em publicações fechadas lá nos Estados Unidos. Ela tentou implementar isso aqui. Ela começou publicando alguns volumes separados, como o do Thor, do Esad Ribic, Wolverine, aquela edição Eu, Wolverine, que é a parceria do Chris Claremont com o Frank Miller. E também fez aquele teste malfadado da edição da Liga da Justiça do Grant Morrison e o Starman do James Robinson. A partir de um determinado ponto ali, quando ela viu que realmente havia um público para comprar encadernações um tanto mais caras do que o normal e com um pouco mais de luxo, sendo que isso não era uma coisa nova, porque a Conrad já vinha fazendo isso há um tempo. Todo mundo lembra daquela coleção de Sandman, de volumes de luxo, e outras editoras lançaram algumas revistas mais caras e luxuosas isoladamente. E num ponto determinado a Panini começou a perceber que aquilo ali representava um mercado bom para ela e começou a investir em alguns casos isolados em que ela publicava um quadrinho com um tanto de luxo a mais. Mas antes da Amazon entrar no meio dessa equação, a Panini não conseguia fazer vingar esse mercado de capa dura de quadrinhos de luxo aqui. Somente quando a Amazon começou com essa política é que a Panini viu nisso a oportunidade de lucrar mais e começou toda essa onda, toda essa coisa de elitização nos quadrinhos massiva, que antigamente ela acontecia isoladamente em alguns casos, mas não do jeito como ela vem sendo feita. E do final de 2016 para cá isso só vem piorando cada vez mais. Os quadrinhos nunca atingiram um nível de preço tão alto
e as editoras nunca se sentiram tão à vontade, principalmente a própria Panini, para lançar formatos de quadrinhos cada vez mais dispendiosos, cada vez mais caros e cheios de um luxo desnecessário que só faz encarecer um produto que deveria ser popular. Pela parte da Amazon, é claro, como ela está interessada em expandir os negócios dela, ela incentivou completamente isso através dos descontos e se criou essa cultura recente de quadrinhos de super luxo. Os leitores também ao longo desse tempo foram incentivando as editoras a fazer isso, principalmente a Panini. Eles foram de certa forma aceitando isso, pelo menos a grande parte dos leitores. Uma parte deles recusa isso e combate essas políticas, mas a consequência dessa postura do leitor é que as editoras foram avançando cada vez mais, foram se sentindo cada vez mais confiantes para aumentar os preços e criar produtos cada vez mais exclusivos, e isso representou um tiro no pé, foi uma faca de dois gumes financiar toda essa palhaçada que vem acontecendo de aumento de preços nos quadrinhos, e hoje em dia, mais do que nunca, o leitor está pagando por isso. Porque além do fato do leitor demonstrar que não teve responsabilidade com o próprio dinheiro, no meio desse período em que os quadrinhos estavam passando por um boom de vendas e com essa festa toda de vender produtos voltados mais para um público que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder aquisitivo, o público adulto que compra quadrinhos e vai ao cinema ver os filmes, aconteceu a crise editorial, aconteceu o problema da distribuição que se agravou, apesar de que essa crise ela não é exatamente o que se comenta por aí, principalmente por parte das editoras, porque as editoras estão lucrando muito. Se elas estivessem numa crise que fosse realmente prejudicial, elas recuariam na prática de vendas delas e colocariam preços menores, fariam formatos mais acessíveis para o consumidor, e isso não vem acontecendo, mesmo até que tenha havido uma queda, que eu não sei se só aconteceu uma queda nas vendas, mas a verdade é que as editoras procuram compensar isso, as baixas tiragens, com o aumento de luxo e aumento do preço de capa também. Então a omissão em grande parte do leitor e a concordância dele em que a editora fosse aumentando cada vez mais os preços acabou ocasionando essa situação atual. No meio disso tudo você viu alguns casos até bem bizarros de leitores se gabando de gastar rios de dinheiro comprando volumes caros. Criou-se um novo nicho de consumo completamente elitizado e até certo ponto até snob e arrogante pelos leitores que se orgulhavam de ficar se exibindo e tentando passar na cara dos outros leitores que tinham volumes caros, e como eles ficavam ali bem expostos nas estantes, como se houvesse necessariamente uma superioridade por parte dessas pessoas simplesmente pelo fato delas poderem manter uma coleção de luxo de quadrinhos. Ao longo desse tempo todo a gente pode perceber que a Panini simplesmente não fez nada. Isso é uma coisa notória ao longo do tempo que ela está publicando super-heróis. Ela não fez nada para expandir o público, não fez nada para aumentar a base de leitores e também não se preocupou em gerar público novo para os quadrinhos. Muito pelo contrário, ela só se preocupou em ficar atendendo a demanda de fãs velhos de quadrinhos que têm dinheiro para pagar caro por esses volumes. E se não fosse por uma coisa, por exemplo, como o boom dos mangás,
que aconteceu no início da década passada, provocada pela editora Conrad, com a inauguração de mangás feito Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. A Panini não teria renovado em quase nada o público de leitores dela, porque, querendo ou não, tem muita gente que torce o nariz para os mangás, mas boa parte do que se renovou em questão de público de leitores de quadrinhos aqui no Brasil foi por conta exatamente dos mangás, porque você vê muitos moleques por aí lendo mangás a rodo, muitas meninas também que começaram a ler mangás, porque dentro do estilo de super-heróis não existe algo que corresponda ao gosto delas, e dentro dos mangás tem muitos mangás femininos, e o público feminino consumidor de quadrinhos aumentou por conta disso. E os leitores foram se renovando muito mais pela abertura desse nicho, que hoje em dia é muito grande para as editoras. A Panini tem uma grande quantidade de mangás publicados e a JBC também tem. Elas duas ali meio que fazem um dueto, dividindo as principais séries de quadrinhos japoneses que interessam ao público de mangás. E por esse nicho ter crescido tanto e ter se popularizado até por conta da ligação deles com as animações, com os desenhos japoneses, ele com certeza foi o maior responsável pela renovação do público de leitores. Ao longo desse tempo todo que a gente viu a Panini publicando, a gente viu todo tipo de problemas de distribuição do quadrinho não chegar nos lugares, problemas de quadrinhos sendo lançados nas bancas na ordem errada, todo tipo de reclamação em relação às assinaturas, a confusão em todos os canais de comunicação que a Panini tem. A Panini, como eu sempre digo e não canso de repetir, ela é péssima para se comunicar com os consumidores dela, e isso se estendeu ao longo do tempo em que a Panini atua no mercado, e ela muito pouco fez para resolver isso. Até hoje ela perde em relação a editoras menores do que ela, no tocante à comunicação e ao feedback, a resposta que ela dá para os leitores. No geral, o que você vê é a Panini ignorando a opinião do leitor. Ela praticamente só se comunica com o leitor divulgando produtos que ela lança, o que não é necessariamente o caso de tratar dos problemas, já que ela simplesmente vai liberando notas e lançamentos, mas não procura perceber qual é a resposta que o leitor está dando a isso, qual é a resposta que o leitor tem em relação aos produtos que ela lança. Por exemplo, ela anuncia um volume de uma série como Lendas do Universo DC, quando o volume vem cheio de erros, que esse é outro problema terrível que a Panini tem. Você pode pegar desde os volumes de luxo até os quadrinhos mais baratos que ela publica, eles ao longo do tempo vieram repletos de erros e a Panini não corrige isso. Parece que o fato da Panini ser a maior editora do país de quadrinhos não serve de ponto positivo suficiente para que ela contrate profissionais melhores para fazer traduções mais bem feitas e fazer um trabalho de revisão melhor para que não passem tantos erros. Além disso tudo, tem um problema de que ela não sabe se comunicar com o leitor. Toda vez que acontece algum problema, ela se faz de surda e envia alguma nota reforçando o que ela costuma dizer, ao invés de responder ao que foi questionado para ela. Ela simplesmente coloca alguém nos eventos, como o Levi Trindade, que é o editor de conteúdo ou editor-chefe da Panini, eu não estou lembrado bem agora exatamente qual é a função dele, e o modo também como o Levi trata com as pessoas que vão lá entrevistar ele não é satisfatório. Ele não esclarece, ele não explica por que a Panini vem mantendo vários defeitos e problemas ao longo desse tempo todo, por que ela tem tanta dificuldade para sanar esses problemas. Fora você vê o caso das coisas mais sérias, como eu já falei tantas vezes,
quando a Panini faz alguma medida importante, como renovar uma linha, fazer um novo tipo de política de preços e de formato de publicações, ela acaba sempre sacaneando o leitor. Você vê, por exemplo, que, como eu já falei em outros vídeos meus, a Panini saiu da distribuição da Total e isso não representou melhora nenhuma. A distribuição está igual. Ela deve logicamente ter economizado muito com isso. E como o foco dela, o interesse dela está em cima das vendas através da Amazon, ela não está nem aí para isso. A distribuição continua ruim e o leitor está tendo que pagar caro. Quem mora nos estados tipo São Paulo e Rio de Janeiro tem mais facilidade para encomendar quadrinhos, mas quem vive longe, que são a maioria dos leitores de outros estados, tem uma dificuldade absurda para adquirir os quadrinhos. E quando não acontece muitas vezes de eles simplesmente não chegarem nas bancas ou comic shops de cidades longe. Mas tendo terminado de abordar já esse tópico da Panini, já que o título liga a Panini à Amazon, mas na prática o motivo pelo qual fiz esse vídeo é para tratar sobre a questão das bancas, como eu disse no começo. A gente vai falar um pouco agora sobre essa questão. Todo mundo sabe que desde sempre as bancas de jornal existiram e elas representam uma rede de distribuição e venda de quadrinhos importantíssima para qualquer editora, seja ela grande ou pequena. E uma coisa que é importante você ressaltar a respeito das bancas é que elas são um negócio muito vantajoso, elas são um negócio muito democrático também, porque uma pessoa pobre pode abrir uma banca de jornal e ela vai estar incluída dentro de uma cadeia de distribuição que faz parte no todo de um negócio milionário ligado às editoras. Isso tudo é partido de uma pessoa que não tenha dinheiro demais, que só pode começar um negócio a partir de um investimento baixo. Então as bancas de jornais elas são muito importantes e são muito viáveis para o povo em geral, porque elas são um negócio de baixo investimento e também, como eu já disse, elas funcionam como um ponto de distribuição. Há alguns anos atrás elas se vinham como um tipo de ponto também de recepção de compras, já que você podia fazer encomendas de revistas, livros e quadrinhos que eram vendidos nela. Hoje em dia a maioria dos donos de bancas não fazem isso porque não é viável para ele, porque realmente o negócio de bancas está em declínio e o suporte que as editoras dão a esse negócio hoje é baixo. É uma omissão por parte dessas empresas. Então não é novidade para muita gente que as bancas vêm passando por uma crise, elas vêm diminuindo cada vez mais. Todo mundo sabe que isso está ligado ao fato da mudança de cultura do povo em relação a como eles consomem material publicado. Apesar de que, falando nisso, o povo nunca foi de leitura, apesar de que os quadrinhos já venderam muito mais e o volume de material impresso também já vendeu muito mais do que hoje. Você vê, por exemplo, que sempre existiram aquelas revistas de novela, de fofocas que as mulheres compram em bancas de jornal, e hoje em dia, pelo fato das pessoas terem acesso a isso muito fácil no celular, as pessoas simplesmente não querem mais pagar para ler nada em papel. Já pelo fato desse mercado estar migrando para o online, os donos de banca eles não terão como enfrentar essa concorrência agressiva, porque mesmo que as bancas virem pontos de conveniência e vendam todo tipo de coisa, bala, chaveiro, caneca, cigarro, como elas já vêm fazendo, e outros produtos,
elas acabam competindo com o camelô que tem ao lado das bancas, no meio das ruas, e vendem o mesmo produto que ela vende, sendo que a banca de jornal ela tem que pagar impostos, e o camelô que coloca uma banquinha no meio da rua, ele não tem que fazer isso. Fora o fato de que as vendas online dessas editoras são repletas de descontos que os donos de bancas não podem praticar, então fica quase que impossível para o dono de banca oferecer uma venda favorável para o leitor, sendo que ele tem que convencer o leitor a pagar o preço absurdo de capa dos quadrinhos encadernados, por exemplo, que está aumentando cada vez mais, e isso se torna uma tarefa impossível por parte desses próprios quadrinhos de bancas, aqueles mensais e quadrinhos da Bonelli ou da Disney, por exemplo. Você pega o caso da Disney, a linha dela acabou, apesar de que ela vai voltar através de outra editora, mas se ela não puder ser vendida em bancas, pelo fato desse setor estar morrendo, não vai haver oportunidade de formar leitores infantis. Esse público não vai ter mais o contato fácil e frequente que eles têm com os quadrinhos que são vendidos para crianças, e vai deixar de formar muitos leitores. É muito importante a gente, como leitor, perceber que as bancas elas têm um papel essencial, porque na prática elas são postos de vendas e distribuição que tem contato direto com o leitor. As bancas são como vitrines que elas servem para expor todo tipo de publicação variada. Por exemplo, algo que não pode ser substituído em relação às bancas é que elas são investimentos fáceis de se fazer, de baixo custo, como eu havia dito. Elas estão em todo lugar. Elas estão em lugares onde há uma movimentação de gente grande, e sendo assim as pessoas podem ter contato rápido e fácil com ela. Os produtos estão lá expostos de um jeito que basta você olhar para o quadrinho ou a revista e você vai ser, entre aspas, apresentado a ela, já que ele está facilmente lá exposto. E esse tipo de serviço ele não pode ser comparado com nada. É a forma mais prática, rápida e eficiente de apresentar a um público consumidor um produto específico. E quando a gente percebe a importância disso, quando a gente percebe esse fato, fica fácil você notar que não faz muito sentido as pessoas atribuírem isso somente à mudança de hábito, como muita gente costuma dizer, porque se você comparar o mercado brasileiro com o americano, apesar de que são economias e culturas diferentes, você vê que se pegar somente essa justificativa de que as pessoas estão parando de ler em papel, você acaba incorrendo num erro lógico, porque lá fora você percebe que o volume de vendas aumentou nos Estados Unidos, e a Amazon lá, ela só cresce, ela só expande os negócios dela. Então, se fosse só o caso das pessoas abandonarem o formato de papel, não haveria esse crescimento e essa expansão, principalmente de uma empresa grande que está na vanguarda de vendas de produto online. Se a Amazon cresce tanto, ela cresce a custo de quê? De só publicar quadrinhos ou livros online? É claro que não. Ela cresce por conta do aumento de vendas desses volumes de quadrinhos e também de livros dentro da livraria. A prova disso, apesar de que muitas vezes esse pessoal faz uma opinião contraditória, é que um sujeito que trabalha na Panini, um responsável lá pelo contato que se tem com sites ou com leitor também, chamado Eric Cardoso, que chegou a participar do podcast do Universo HQ, ele fala que a tendência é que as HQs migrem
para as livrarias. Também que isso é a realidade mundial, que as tiragens menores elas são ideais para as livrarias, já que tem um trabalho de logística mais fácil para que esses volumes cheguem até o público. E diz também que não acredita que vai haver um fim para as bancas, e que o que vai acontecer no caso é que somente os quadrinhos que são tipo best-sellers, aqueles que vendem mais, é que vão ser vendidos em bancas, e não que necessariamente elas vão deixar de existir. Mas essa mentalidade aí, que é o tipo de mentalidade corporativista que esses caras que trabalham em empresas têm, ela já é prejudicial para o público, porque a Panini deveria ter inclusa dentro da política dela o aumento da base de leitores, e não simplesmente se guiar por uma tendência, não importando se ela é mundial ou nacional que seja. Ela tem que tentar expandir os negócios dela, e também levando em consideração que o volume de vendas para quadrinhos populares como os de super-herói, ele sempre foi grande, sempre houve uma demanda maior para isso. Então por que a Panini simplesmente está, pela conveniência dela de lucrar mais, de o negócio dela tá migrando para outro formato, ela simplesmente dá de ombros e dizer foda-se, dane-se as bancas, eu não vou mais dar suporte a elas, e paciência, vivam com isso. Quer dizer, qual é a responsabilidade que a Panini tem com esse formato de vendas? Qual é a responsabilidade que ela deveria ter com os donos de bancas que sempre forneceram quadrinhos ao longo de décadas e décadas? É quase que impossível determinar o quando isso começou, de tão antigo que é. As bancas desde sempre estiveram lá. Depois de saber da história, do suporte que ao longo de décadas esse mercado de bancas de jornal sempre teve, e o serviço inestimável que eles prestaram ao público leitor, a Panini simplesmente vai olhar para isso e virar as costas? Quer dizer, que tipo de atitude é essa? No mínimo que a Panini está fazendo é colocar em prática um modelo de mercado imbecil, que ignora o fato de que as bancas sempre foram importantes e sempre representaram uma parte crucial dentro desse mercado de quadrinhos. E isso também acontece por parte de outras editoras. Por exemplo, o Paulo Mafia, que era o cara responsável pela linha da Disney na Abril, ele disse que os quadrinhos em banca eles não representam mais boas vendas para a editora, eles não vendem mais. Mas é aquela coisa, eles não estão vendendo mais porque as bancas deixaram de prestar o serviço delas, ou porque as editoras estão cada vez mais crescendo o olho em cima do mercado online e estão dificultando as vendas de quadrinhos em banca, elitizando e colocando luxo excessivo para quadrinhos que não podem ser vendidos em bancas. A culpa do aumento de preços dos quadrinhos não é das bancas de jornais e sim das editoras. E esse ponto em que eu quero entrar agora no vídeo, ele é importantíssimo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou fazer agora, que é lançar um questionamento a respeito disso. A gente sabe que as bancas de jornal elas sempre foram, na verdade, os maiores formadores de leitores, porque é aquela coisa. Você vê, por exemplo, o exemplo de um pai que tem uma criança. Ele tá andando no meio da rua, perto da padaria, do mercado, do supermercado onde ele mora, e tem sempre por perto alguma banca de jornal. Pelo menos antigamente era assim. E esse aí, como eu já falei, é o modo mais fácil de você ter contato. Você não vê, por exemplo, o público infantil frequentar muito livrarias ou comic shops, menos ainda eu acho que isso venha a acontecer, já que você frequenta várias delas e não vê crianças nessas lojas. Mas essa prática de
andar pelas ruas e ter contato natural com bancas de jornal. Isso vai se perder se as bancas acabarem, se isso chegar a acontecer realmente. Então, mesmo que isso não seja possível de se evitar, que realmente as bancas venham a acabar, essa mudança de modelo de vendas em pontos para o online, ela vai acabar funcionando da seguinte forma: para muito leitor novo hoje, que já nasceu dentro desse período em que a internet está tomando a vida de todo mundo, está tomando a rotina das pessoas como uma coisa essencial, uma coisa da qual as pessoas não podem mais abrir mão. Para esse público, eles não vão nem sequer perceber a importância dos modelos mais antigos de venda, de comercialização de produtos. Mas a gente tem a consciência do seguinte: a gente sabe disso, que modelos online, eles são muito voláteis. A gente vê, por exemplo, que um site hoje de rede social que está fazendo sucesso, amanhã ele pode simplesmente não ser nada, como aconteceu em relação ao Orkut com o Facebook, o MSN sendo completamente substituídos e se tornaram obsoletos. E do mesmo modo que negócios e veiculação de informação, vendas, propaganda, isso tudo é feito através da internet, por aplicativos e sites e modelos de contato novos que o público de internet tem com as empresas. Isso pode acontecer também com a Amazon e com a Panini, nesse caso do modelo de negócios. Sendo assim, eu quero fazer para vocês a pergunta mais importante, é a pergunta essencial que me motivou até a fazer esse vídeo, que é a seguinte: se esse modelo de vendas através da Amazon que a Panini faz, ele der para trás, ele começar a falhar e começar simplesmente a ser substituído por outro modelo, o que é que vai acontecer com os quadrinhos no geral, principalmente os quadrinhos de banca? Porque você imagina que existe uma quantidade de livrarias pequenas aqui no país, uma quantidade ainda menor de comic shops, e o público que já comprava em bancas, ele não vai frequentar com muita assiduidade as comic shops e nem as livrarias. É muito difícil, como eu disse, você ver crianças ou até adolescentes frequentando livrarias e comic shop. O público dele é bem reduzido consideravelmente. Se as bancas de jornal simplesmente acabarem, para onde esses quadrinhos de banca como os da Bonelli ou Disney, ou mesmo da Marvel e da DC, vão voltar, se simplesmente não vão existir mais bancas para vender? Eu já havia dito isso, que o Levi Trindade afirmou que o plano da Panini era levar até as mensais para venda online na Amazon, mas se esse modelo der errado, ele simplesmente não vai ter para onde voltar, porque se eles tentarem retroceder, não vai haver mais o suporte, a cadeia de vendas de bancas espalhadas pelo país para poder dar conta do volume de vendas de um quadrinho popular como o de super-heróis ou de Disney, de Bonelli, que seja. Isso pode acontecer porque esses quadrinhos, eles são muito populares e pedem uma demanda muito grande de publicação. Não vai ter a menor condição de uma empresa mesmo grande como a Amazon de suprir uma demanda de vendas online para um público tão grande, simplesmente porque você não vai ver crianças ou adolescentes interessados em fazer um cadastro na Amazon só para poder comprar quadrinhos mensais e depois ficar lidando com a dor de cabeça de ter que encomendar esses quadrinhos e passar por todos os problemas de entrega, de atrasos, de não registro de compra. No caso, às vezes você paga e a empresa no site aparece como se você não tivesse pago, e todo tipo de problema variado. Então a gente imagina que os leitores mais novos não vão fazer isso,
Fora o fato de que você não tem aquela exposição natural do produto. Sem bancas de jornais espalhadas pelas cidades, você não tem o produto colocado de uma forma que qualquer pessoa que passe ali veja e tenha um contato natural. Até um leitor mais novo, por exemplo, quando o pai vai numa feira, num ponto onde se tenha livros usados ou sebos, às vezes quando uma criança tem contato com os quadrinhos, ela simplesmente se encanta pelo quadrinho. Muita gente tem histórias de que o primeiro contato e a primeira leitura que eles tiveram foi através de algum quadrinho usado que elas compraram. Então isso prova que é natural, que o contato do leitor deve acontecer mais pela parte física, mais pelo contato pessoal que cada um tem com o quadrinho exposto. E esse suporte simplesmente não vai existir se as bancas não existirem mais. Então, dentro desse panorama atual em que a gente está, a ideia de a gente perder as bancas de jornais e a facilidade que elas representam para poder comprar, isso vai ser muito ruim, vai ser terrível mesmo para os leitores. E fora todo o prejuízo que isso causa, deixando milhares de pessoas desempregadas e com o desgosto de ver um negócio que eles gostavam tanto de fazer falindo, desaparecendo simplesmente porque o público perdeu o interesse ou essa coisa do modelo de negócios mudou. Isso em grande parte, como eu falei, vem sendo piorado pelo fato de que o leitor ele reclama muito dos abusos que as editoras cometem, mas ele por conta própria não procura melhorar a própria mentalidade que ele tem em relação a esses mesmos abusos e continuam simplesmente fomentando esse tipo de mercado só pela vantagem, pela conveniência fácil de pagar mais barato, mesmo sabendo que esse modelo Panini e Amazon está indo para uma direção funesta, uma direção que está em vias de afundar as publicações populares de quadrinhos aqui no Brasil. Por tudo que eu já falei em relação às bancas, você pode concluir que o único modo de vender quadrinhos em larga escala e de uma maneira fácil é realmente através das bancas. Qualquer outro sistema que você puder cogitar é lento e menos eficaz, porque, por exemplo, se as revistas estivessem sendo vendidas baratas hoje, você simplesmente sai de casa, anda até uma banca de jornal, compra o quadrinho, escolhendo qual que você vai trazer, já que se ele tiver danificado, você pode optar por pegar logicamente um que esteja em bom estado na hora. Você não vai precisar esperar pelos correios ou ter dor de cabeça com entregas. Não vai ficar tendo que esperar também pelos descontos e vai adquirir o produto por um preço bom, com o qual você concorda, e levar ele no mesmo instante para casa para poder ler o quadrinho. Isso é algo que nenhum outro modelo de negócios pode fornecer para o leitor. A essa altura do vídeo é importante ressaltar que com a entrada desse novo governo é possível que a economia melhore bastante. Então vários desses pontos que eu citei aqui, eles podem ser amenizados. Pode ser que realmente a vida útil das bancas de jornal acabem se prolongando e que não haja tanto drama assim em relação ao que elas vêm passando, que haja uma melhora significativa nesse mercado geral pelo fato de as pessoas voltarem a ter mais poder aquisitivo. Embora eu não ache que as editoras, por parte delas, elas vão mudar a política que elas têm, e também pelo fato de que isso é uma mudança cultural, realmente independente de melhorar ou não o mercado, melhorar ou não a economia, as vendas nesse formato de bancas vêm acabar a diminuir mesmo, ou até mesmo se encerrarem,
por conta dessa mudança de hábito dos leitores. Agora, nesse ponto do vídeo, eu quero oferecer para vocês um ponto de vista em relação ao que pode ser uma solução para esse mercado, porque não adianta você fazer um vídeo simplesmente reclamando e apontando erros e não oferecer uma alternativa em relação a isso, já que a gente quer que o mercado melhore, a gente quer consumir quadrinhos e para isso esses negócios têm que estar em boa forma, tem que estar funcionando de uma maneira economicamente saudável, vamos dizer assim. Então eu vou citar como exemplo aqui o que é a editora Culturama, que é a editora pequena até, uma editora pouco conhecida, mas que se tornou famosa necessariamente agora, porque assumiu os quadrinhos da Disney. O que essa editora vem fazendo para melhorar o modelo de distribuição e de vendas de quadrinhos que ela produz. Dentro da estratégia de vendas da editora Culturama, ela prevê que os quadrinhos sejam vendidos em bancas, em papelarias, em lojas de preço único, em bazares e em supermercados, entre outros pontos de vendas. Isso é muito interessante. Quando eu li essa informação a respeito da Culturama, eu li essa informação no site Planeta Gibi, e a gente pode notar que não é uma ideia nova, mas é uma ideia muito boa que pode funcionar, porque é só você parar para pensar quantas bancas de jornal existem hoje. Poucas, e o número está caindo cada vez mais. Comic shops existem até menos, porque é um modelo de negócios mais exclusivo, e livrarias também existem poucas, e as que existem não podem praticar um preço lá muito amigável, e também não tem uma demanda de público grande. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, relacionando isso a esse assunto, desde a década de 40 que existem vendas em postos de conveniência, em postos de gasolina. Você vê, por exemplo, nos filmes e séries, aquele modelo de negócio assim que o sujeito entra numa loja de conveniência e tem algum quiosque, algum expositor de revistas e quadrinhos. E isso existe lá há muito tempo e, logicamente, isso dá certo. Esse modelo de vendas sendo adotado aqui no Brasil, ele pode representar uma saída muito boa, muito viável para as vendas de quadrinhos. E foi uma iniciativa ótima da editora Culturama, que serve de exemplo para as outras editoras que estão seguindo o caminho de Marias vai com as outras, copiando a Panini, sempre tentando fazer negócios junto à Amazon, vendendo produtos de uma maneira restrita. E a Culturama está seguindo no caminho inverso. Agora você imagina o tamanho de uma empresa como a Panini, o volume de dinheiro que ela ganha, a estrutura que ela tem, e você saber que uma empresa pequena, uma editora de pequeno porte como a Culturama, até pouco tempo desconhecida, ela tem a coragem e a inteligência de colocar para funcionar um modelo de negócios bom como esse. E por parte da Panini, ela simplesmente não faz nada parecido, mesmo ela podendo fazer algo assim há muito tempo atrás. Ela nunca tomou a iniciativa de ampliar esse mercado, como eu disse. A Panini é realmente uma desgraça. Comparado com outras editoras, ela é muito irresponsável. Ela nunca teve uma mentalidade expansiva de viabilizar os quadrinhos, mesmo com toda a onda de vendas de quadrinhos de heróis impulsionada pelos filmes nos cinemas. Ela não procurou tirar proveito disso de uma forma inteligente. Ela continuou da mesma forma obtusa, tentando se adaptar a tendências e respondendo somente ao que o leitor se dispunha a pagar pelos quadrinhos dela. Ou seja, quanto mais o leitor foi abrindo a carteira e gastando dinheiro com quadrinhos, mais ela foi procurando atender somente a isso, ao invés de ampliar os negócios dela de uma forma criativa
de uma forma que abrisse espaço para nichos de negócios maiores e mais interessantes para ela. E já que ela não está nem um pouco interessada nisso, fica aí o ótimo exemplo, o muito bom exemplo da editora Culturama, que está fazendo certo, que está tentando respeitar mais o leitor e fazer um modelo de negócios que vai realmente representar uma vantagem tanto para ela como para o consumidor, que é algo que a Panini poderia fazer, mas ela não faz. A Panini sempre teve essa linha de ação obtusa. Ela se tornou cada vez mais imbecil e cada vez mais restritiva em relação ao que ela faz para o leitor. Ela não tem realmente intenção de corresponder ao que o leitor necessita e simplesmente toca o foda-se e vai seguindo da maneira tosca dela a publicar quadrinhos aqui no Brasil. E por parte de uma empresa feita a Amazon, eu já disse que eu cheguei a defender a política dela, pelo menos de descontos, na época que se falava sobre a lei do preço fixo dos livros. Mas eu hoje em dia condeno a Amazon e vejo que a prática dela realmente está sendo muito danosa e está criando um futuro bem ruim para os quadrinhos aqui. E então, fazendo jus ao título do vídeo, realmente essa parceria, essa duplazinha e dinâmica, entre aspas, essas duas empresazinhas irresponsáveis e cretinas que são a Amazon e a Panini, elas podem realmente representar a última e definitiva pá de cal em cima das bancas, porque o modelo de negócios que ela vem praticando não é nem um pouco vantajoso. Elas na verdade excluem a presença das bancas nesse mercado, e os leitores realmente não devem esperar nada de bom vindo dessas duas aí. Como é da característica desse canal, eu não me esquivo de falar sobre assuntos mais sérios ou mais pesados assim, mais difíceis de se abordar. Eu gosto de fazer esses tipos de vídeo, mesmo que eles fiquem longos, e até certo ponto eu espero que o espectador do canal ele tenha paciência de assistir, mesmo que seja pela intenção de procurar se informar, porque os demais canais por aí, apesar de que os canais que eu vejo eles têm opinião, os que estão ligados ao selo Nona Arte, mas os canais grandes, aqueles que têm mais visitas e que têm uma quantidade de inscritos maior, eles fogem desse tipo de assunto por covarde e por conveniência também. Mas aqui você pode ter certeza que eu vou sempre abordar esse tipo de assunto, mesmo que seja num vídeo mais longo e mais cansativo, mais difícil de se acompanhar. Eu agradeço muito de verdade, agradeço muito mesmo pela paciência que você teve em assistir esse vídeo. Se você puder contribuir dessa forma, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, e agradecendo finalmente a sua paciência, muito obrigado e até o próximo vídeo.